se escutou, no caos a luz fez surgir. Eu tenho falar a 100 bilhões de estrelas brilhantes. Planetas nascem com teu soprar. Se as estrelas te adoram, eu também posso ver teu coração na criação. Pode? Pode. Boa noite, paz seja convosco, tudo bem? 20º dia, ó. Ontem nós tivemos o 19º, foi uma grande bênção. Sexta-feira linda, abençoada, em nome de Jesus. E eu tenho certeza que grandes coisas estão acontecendo sobre a sua casa, sobre a tua família. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. E amanhã, ó, encerramento da nossa campanha dos 21 dias, em nome de Jesus, com um grande batismo, hein? Traga pessoas, convide, vai ser uma grande festa, vai ser um culto de alegria, em nome de Jesus, amém? Como é que está o seu jejum aí? Firme e forte? 20º dia? Ai, pastor, não vejo a hora de chegar ao 21º. Tá chegando, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Você tá chegando, ó. Falta só mais um dia. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, te louvamos e te bendizemos pela tua graça, pela tua bondade, pelo teu amor, Pai. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é grandioso, Pai. Até que o Senhor nos ajudou, o 20º dia, o Senhor está nos abençoando e derramando a tua vitória, Senhor Deus, porque desde o primeiro dia que nós oramos e jejuamos e começamos o jejum do sólido, do líquido e do hábito, o Senhor já ouviu a nossa oração, Pai. E eu tenho certeza, Pai, que o céu está movendo. Senhor Deus, o céu está se movendo, Senhor Deus, para responder, para dar vitória, para abençoar as famílias, em nome de Jesus, principalmente com salvação e batismos, em nome de Jesus. Amém? 20º dia aí, sobre o amor hoje. Colossenses 3,14. Acima de tudo, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Colossenses 3,14. Acima de tudo, porém, revista do amor, que é o elo perfeito. Amém? Sobre tudo isso, revistai-vos do amor, que é o vínculo da perfeição, em nome de Jesus. O amor, o elo perfeito. Gente, falando sobre amor, você lembra de alguma coisa? Você lembra de alguma situação que Jesus teve compaixão, teve muito amor? Eu lembro de uma. A Bíblia diz em João 8, versículo 1, o seguinte: depois que foram para casa, mas Jesus foi ao Monte das Oliveiras, e de madrugada ele voltou ao pátio do templo, e o povo estava reunido, sentado, e ele ensinava. 3. E alguns mestres da lei, fariseus, levaram a Jesus uma mulher que tinha sido apanhada no adultério, e obrigaram a ficar de pé no meio de todos, e disseram o seguinte: Mestre, essa mulher foi apanhada no ato do adultério, de acordo com a lei de Moisés que nos deu. As mulheres adúlteras devem ser apedrejadas, mas o Senhor o que diz sobre isso? 6. E eles diziam essa pergunta para provar Jesus, para pegar ele, acusar ele. Mas ele se abaixou e começou a escrever com seu dedo no chão. E como eles continuavam a fazer a mesma pergunta, Jesus olhou para eles e disse o seguinte: quem de vocês não tiver pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra nessa mulher. E depois se abaixou outra vez e escrevia no chão. E quando ouviram isso, todos foram embora, um por um, e começaram pelos mais velhos, e ficaram Jesus e a mulher ali de pé. Então Jesus endireitou o corpo e disse: mulher, onde estão os seus acusadores? Não ficou ninguém para te condenar? E ela disse: não, Senhor, ninguém ficou. E Jesus disse: pois eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Olha só, aqui Jesus ele demonstra muita sabedoria, uma situação muito difícil,
aonde pessoas queriam acusar ele. As pessoas não estavam interessadas de liberar aquela mulher. Eles estavam querendo pegar Jesus. Eles trazem uma mulher em adultério. Eles queriam pegar Jesus em alguma situação ali. E na lei de Moisés dizia que tinha que ser apedrejado. Mas a lei também fala que aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então Jesus olhou para aquela situação e para aqueles homens e falou assim, tudo bem, a palavra diz isso. Mas a palavra também diz que quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Eu quero dizer para você que quem de nós nunca pecou? A Bíblia diz assim que aquele que diz que não tem pecado, ele se faz mentiroso. Olha só, como é que a gente pode dizer que não existe isso mais na nossa vida? Sendo que a semente está dentro de nós, a semente do mal. Mas também existe uma semente, o grão de trigo, que caiu nas nossas vidas, chamada Jesus. O pão da vida. E qual semente que nós vamos deixar cair? A do mal ou a do bem? Eu digo para você, deixa a semente do bem, chamada Jesus, crescer na sua vida. Aqueles homens queriam pegar Jesus de qualquer jeito. E Jesus trouxe uma palavra muda toda a situação. Mas o que nós precisamos aprender aqui? Que é na calma, na sabedoria, no pensar, que você vai ter a solução. É pedindo para o Espírito Santo. Espírito Santo, o que eu faço nessa situação difícil? O que eu faço nessa situação difícil? E Ele vai te dar a direção. E o Espírito Santo, Ele vai te direcionar. Jesus foi direcionado para aquela situação. E a Bíblia diz que os homens começaram a sair, os mais velhos, depois as crianças, e não ficou mais ninguém, só Jesus e a mulher. Gente, Jesus perdoou aquela mulher. Imagina só aquela mulher olhando para Jesus e falando assim, meu Deus, Ele me perdoou? Todo mundo queria me matar, só Ele liberou perdão? Ou seja, Jesus é aquele que perdoa, Ele nos ensina que perdoar é algo divino, mas que podemos exercer. Perdão. A Bíblia diz que você pode perdoar 7 vezes 70. Então nós temos que perdoar, para que o diabo não tenha nenhuma situação contra nós, em nome de Jesus. Por isso, se você vê uma situação, perdoa, libere o perdão, mostre o amor libera o perdão. O amor, ele é o elo perfeito. O amor, ele lança o medo fora, mas também o amor perdoa. Que você perdoe, que você esqueça, que você tire isso, lance fora, para que você seja como Jesus, uma pessoa que vai liberar o perdão, que vai demonstrar a compaixão. E a Bíblia diz que Jesus olhou para aquela mulher e falou assim, vai e não peques mais. Jesus quis dizer o quê? Olha, viva uma nova vida agora. Viva a vida que eu estou te mostrando hoje, uma vida de perdão, de amor, em nome de Jesus. E a Bíblia diz que aquela mulher virou uma seguidora de Jesus. Aquela mulher virou uma seguidora de Jesus, eu tenho certeza, eu creio nisso. Porque depois de uma demonstração de amor como essa, ela deve ter seguido Jesus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar por você. Quem você tem que perdoar? Olha só como o jejum vem nos ensinar, o jejum da vitória, perdão, amor. Você sabe qual é o símbolo do cristianismo? O amor. A Bíblia diz assim, você pode falar a língua dos anjos, pode profetizar, pode ter o dom da palavra, de sabedoria, mas se não tiver amor, não adianta. Nós precisamos ter o amor. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus. Nessa noite, Pai, queremos, Senhor Deus, em nome de Jesus, reconhecer que nós não somos nada, que nós erramos, que nós somos pecadores, e o Senhor nos perdoou, Pai, nos livrou, Senhor Deus, da situação do pecado. O Senhor nos amou tanto, e o Senhor nos ensina a amar, a perdoar. Que nós vamos viver, Senhor Deus, o amor, o perdão, que nós vamos liberar, Senhor Deus, de bom grado, Senhor Deus, o Teu amor e o Teu perdão, Pai. Nos ensina a amar, nos ensina a perdoar, Pai. Que nesse jejum da vitória, pessoas venham ser transformadas através do Teu amor, do Teu perdão, Pai. Para que pessoas venham ser salvas, transformadas, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, prepare aí a sua oferta, estamos chegando no final da campanha, que você separe a sua melhor oferta, entregue o melhor para o Senhor, né? O nosso Pix aí, o CNPJ é 62 955 505 4617 25.
ou o nosso e-mail, tá bom? Que você faça aí através de uma dessas chaves aí, ou do Pix, ou do CNPJ, ou do e-mail, tá bom? Que Deus abençoe. Aí, ó, tá aí embaixo aí, ó, 62955-505-4617-25. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, queremos entregar as ofertas nesse momento, a melhor oferta, Pai, uma oferta pela vitória que o Senhor vai entregar, Pai. Abençoe, Senhor Deus, a tua igreja, Pai. Faça, Senhor Deus, o sobrenatural, Pai. Faça o transbordar, Senhor Deus, boa medida, recalcada, sacudida. Entregue 100 vezes mais, Senhor Deus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, porque Ele é o amor. Deus é amor. Deus abençoe. Esse é o elo perfeito que nós podemos ter. Até amanhã, nosso término da nossa campanha, dos 21 dias, com grande batismo, em nome de Jesus. Convide pessoas, leve visitantes, leve pessoas da sua família, para que elas possam ouvir uma palavra e sair de lá salvo, curado, transformado, em nome de Jesus. Deus abençoe.